Olá, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Então, essa aula ela é um suporte para nós desenvolvermos a atividade que eu postei no Google Classroom, que é sobre cultura, tudo bem? Tem uma aula anterior que ela tá com PPT, com vídeo também, tá postado lá, que vai dar um suporte para como vocês vão desenvolver, tá? O processo para poder responder as questões. São só 4 perguntinhas, é super fácil, é tranquilo, tudo bem? Aqui só para dar uma ideia mais ou menos do que foi trabalhado no PPT, né? Dar uma relembrada. Eu coloquei a ideia de cultura, né? Um pouco do conceito, né? E o termo ele pode ser analisado e utilizado de muitas maneiras em linguagem cotidiana. E todas as criações humanas são uma modalidade de cultura, né? Nós temos que entender que se uma pessoa tem um conhecimento... Uma coisa também que é considerada, assim, que se uma pessoa tem muito conhecimento sobre diferentes assuntos, caracterizado assim, nossa, né? Essa pessoa tem uma boa cultura, porque ela parece que é o anexo de diversas informações também, colocando como a exemplo, né? Em um determinado momento. Mas isso é uma questão mais cultural da situação, vamos dizer assim, porque antropologicamente falando, não existe ser sem cultura. Cada um tem a sua cultura em específico. Aqui, por exemplo, eu vou deixar lá no PPT, só para vocês entenderem um pouco a característica, eu pego a cultura espanhola, só para exemplificar. Isso é um pouco da rotina de ver se está a nossa prova. Aqui, ó, em maior ou menor medida, todos os espanhóis compartilham seus valores, conhecimentos como cultura espanhola. Então, quer dizer, você interpreta que dentro de uma nação, perceba, ó, o compartilhamento dos seus valores, né, das suas relações, né, da sua cultura, da sua nacionalidade. Então, a nacionalidade também ela é um bom exemplo ali, porque imagine só um caldeirão que você tem algo que é típico do seu território, típico da sua própria nação, uma comida típica, danças, o seu folclore, né? Toda essa construção que representa, ela dá uma identidade para a pessoa, né? Nós vamos caracterizar como cultura. E aqui depois um pouco do contexto crítico no sentido de culturas nacionais. As culturas nacionais não são estáticas, mas estão sempre em permanente processo de mudança. Né? Na verdade, ó, há uma imposição de uma cultura globalizada baseada na expansão do inglês e no uso de novas tecnologias. Então, vou dizer para vocês assim, antigamente, se você fosse para a Índia ou fosse para o Egito ou viajasse a algum outro país do Oriente Médio, já vem à cabeça de vocês algumas coisas, né? Então, por exemplo, se eu falo do Egito, já vem na cabeça de vocês às vezes as pirâmides, camelos no deserto, na Índia, o Taj Mahal ou outras construções indianas, né? Tapetes voadores, né? Vamos colocar o folclore junto. E se colocar, por exemplo, a África, vem à mente as savanas africanas, com os grandes mamíferos da Terra caminhando sobre o solo. Aí você percebe, se eu falo Estados Unidos, aquela cultura mais urbana, mas é interessante. Quando você faz uma espécie de análise, pode ser pelo Google Earth, fotos, pesquisas no Google sobre a estrutura espacial dessas regiões. Eu estava até vendo um site hoje, que é o Driving, agora eu não vou... Peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se está aqui gravadinho, vou pegar o nome para vocês, que é muito legal, que é o driving. Então é mais ou menos assim, você tá dentro assim, parece que são carros com câmeras, e essas câmeras, elas vão, conforme o carro ele vai andando, essas câmeras ela vai mostrando meio que a região espacial, os lugares, as cidades, né, as pessoas, e você pode mudar até a música do rádio. Então, quer dizer, eu acho muito interessante o entendimento e compreensão de outra cultura. Tá no português dirija e ouça, né? Mas eu acredito que assim, drive listen, que é uma ideia, uma forma de... São gravações, não acho que são... Não é ao vivo não, viu pessoal? São gravações, mas são gravações extensas. Então você pode ir para Berlim, Barcelona, Buenos Aires, quer dizer, são várias cidades no mundo. Tem os tecnopolos, cidades globais. E o que dá para tirar da ideia de cultura disso? Colocando junto com aquilo que eu estava discutindo no contexto de crítica. Eu faço uma observação, tá quase tudo a mesma cara. Ruas asfaltadas, postes, prédios, comércio, as pessoas circulando, estilo de roupa, o jeito de se vestir. Então eu posso ir de Praga a Budapeste, a Índia, a Buenos Aires,
E assim, você tem algumas coisas que são meio propriamente características da região, que são poucas coisas. Então, essa ideia de você ter um plano tudo asfaltado, com prédios, postes, as formas das ruas como elas são pintadas, ela é característica bem ocidental. Então, você percebe que a ideia, vamos colocar isso que eu estou mostrando para vocês como cultura, homogeneização de cultura. É você pegar um espaço e deixar tudo igual, ficar tudo igual, né? Casa muito com a ideia que eu estava discutindo numa aula com vocês sobre o contexto de consumo. Porque a partir do momento que o Ocidente, né, posso falar até das incursões militares, né, levar a paz, democracia, então acaba levando as empresas, o McDonald's, as lojas, entre outras coisas. E acaba levando necessidades para pessoas que não tinham necessidade de consumir determinados produtos, né, porque tinha uma cultura diferente da que o Ocidente prega, né? É um contexto de crítica. Então a crítica é não vou me aprofundar muito nisso, mas é a homogeneização de todo um lugar, deixando o espaço totalmente igual, né? E as outras culturas, elas acabam por desaparecer. Então, que nem eu falo nesse drive e listing aqui, eu vou ali em vários cantos do mundo, tem algumas coisas que diferenciam, mas a maior parte parece que o espaço são todos iguais, perde um pouco da característica, né? E voltando ao próximo PPT, que se me prolonguei até demais, eu faço um processo histórico, né, desde a ideia de quando o homem passou a dominar o fogo, né, e dessas seus múltiplos usos, né, desde para o alimento, para se aquecer e para lutar contra outros iguais ou outros animais diferenciados. Então, quer dizer, o domínio do fogo ele acabou fazendo parte de um contexto muito forte, a princípio para o entendimento de sua própria cultura. E depois de fazer essa passagem histórica, essa crítica, propriamente a ideia de cultura com vocês, eu quero discutir um pouco, né, o que vocês observam no contexto de cultura. Então, quando eu olho um grafite, eu olho um hip hop, sei lá, alunos dançando funk, perceba, né, que às vezes você tem dentro toda uma juventude, eu posso falar que é uma cultura da juventude, porque em muitos aspectos, vários jovens comungam e compartilham das mesmas opções, né, vamos dizer assim, dos mesmos gostos, jeito de se vestir, as músicas, lugares que frequentam, né, assim, é um contexto que eu jogo para vocês fazerem esse comparativo, tudo bem? E depois aqui as questões estão super tranquilas. Vocês vão observar que, por exemplo, o que eu vou perguntar? Na primeira eu falo assim, o que você entende por cultura? Então, eu quero saber, depois da aula anterior, dessa aula, o que você consegue compreender por cultura. E aqui eu vou pedir alguns exemplos, dê exemplos de compartilhamento de valores, costumes, hábitos, culinária, folclore, etc., entre uma sociedade, né? Então, tenta imaginar uma sociedade de exemplos. A dica que eu dou é para você sair um pouco fora da nossa própria cultura. Tenta fazer uma análise desses critérios que eu coloquei para vocês e procurar essas relações em outros países, né? Pega um país do continente africano, ou do continente europeu, ou da Ásia, e separa por critérios. Costumes, hábitos, culinárias, um exemplo, para poder responder, fica mais fácil. E depois, o que significa o termo homogeneização da cultura? Não vou nem me aprofundar muito, que a gente acabou de discutir. E a quarta questão você concorda que funk, rap, hip hop, grafite fazem parte da cultura? Você concorda? Se sim, você vai justificar a sua resposta. E se não, você vai explicar para mim também, bom? Então fica aguardando as respostas da atividade, todas lá no Google Classroom, e os alunos que estão vendo os vídeos, mas estão com dificuldade em acessar o Google Classroom, lembre-se, vocês têm que entrar no site da Secretaria Escolar Digital para ativar o e-mail institucional de vocês. A partir do momento que efetivar, para ativar é só você entrar, galera. Entrou, já ativou. Fez esse primeiro acesso, já está liberado para entrar no Google Classroom, tudo bem? Qualquer dificuldade deixa nos comentários e nós vamos nos falando. Um abração, fiquem com Deus.